Que a graça e a paz de nosso Jesus esteja em sua vida. Vou continuar com a minha exposição nos Atos dos Apóstolos no capítulo 15. O capítulo 15, ele vai falar a respeito da Assembleia em Jerusalém. O Colégio Apostólico, juntamente com os presbíteros e a igreja, eles se reuniram a respeito da circuncisão. Eles resolveram reunir-se no propósito de decidir se os judeus imporiam sobre os gentios a circuncisão ou não, conforme o costume de Moisés. Podemos ver que a igreja, nos seus primeiros anos, ela passou por momentos de tribulação. Grupos se adequando a respeito da doutrina, dos ensinamentos da graça de nosso Senhor Jesus. Os judeus que conviveram, que nasceram sob o domínio da lei dada por Deus através de Moisés, eles tinham aprendido de uma forma. Os gentios que nasceram sem lei, não conheciam nada a respeito da lei, vieram do mundo pagão e agora estes dois grupos distintos, um que conhecia a lei, nasceram sob o domínio da lei, e um outro grupo que não conheciam nada a respeito da lei e agora se tornaram cristãos. Deveria haver entre os dois grupos um acordo a respeito desta nova dispensação, que é a dispensação da graça. Nós estamos no período da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que em toda a Bíblia, até mesmo no Antigo Testamento, o Senhor agiu também por graça, porque tanto no Antigo como no Novo, ninguém foi salvo obedecendo à lei, mas todos foram salvos pela misericórdia e graça. Claro que agora nós estamos nessa dispensação baseado no sacrifício vicário de Jesus ali na cruz do Calvário. Na antiga aliança, os animais eram mortos, o sangue desses animais eram derramados no propósito de cobrir o pecado do homem. Agora, com a vinda do Senhor Jesus, neste período da graça, o sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. Então, os judeus que vieram da antiga aliança e os gentios que vieram de um contexto que não conheciam nada a respeito de Deus, quando esses dois grupos se reuniram, algo aconteceu. É o que nós vamos ver aqui no capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos, ou os Atos da Igreja. Diz assim o versículo 1: Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Diz aí que alguns indivíduos, algumas pessoas, a palavra aí, certa pessoa, um grupo de pessoas, eles desceram da Judéia e eles estavam ensinando esses irmãos, provavelmente ali na cidade de Antioquia da Síria, que estes irmãos que vieram do mundo pagão, que eram gentios, para que eles pudessem ser salvos, além de reconhecer como pecador e
colocar Cristo como seu único e suficiente Salvador, eles deveriam ainda passar pelo processo da circuncisão, algo que era praticado pelo judaísmo, isto baseado na aliança que Deus fez com Abraão lá em Gênesis. Deus fez uma aliança com Abraão e a prova física e visível desta aliança celebrada entre Deus e Abraão foi a circuncisão. O órgão sexual masculino deveria ser circuncidado. A pele do prepúcio deveria ser tirada. Então, esse ato ele se tornava visível. Era um corte visível na carne do homem, mostrando assim que ele tinha uma aliança com Deus. Mas agora, com a vinda do Senhor Jesus, não era necessário mais a circuncisão, pois a verdadeira circuncisão é aquela praticada em nossos corações. A pele que cobria o nosso coração foi tirada. Então a circuncisão verdadeira é quando a pele que cobre os nossos corações é tirada. Então não era necessário mais os gentios e nem os judeus também se circuncidarem. Mas aqueles que vieram do judaísmo, principalmente o grupo de fariseus, eles estavam ensinando que os gentios deveriam circuncidar. Vamos para o versículo 2. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Veja aí que houve uma discussão tão grande. Paulo e Barnabé, que tinham chegado da primeira viagem missionária, ele tinha passado pela ilha de Chipre, ido até a Antioquia da Pisídia, até a cidade de Icônio, Derbe, Listra e outras cidades. Os judeus e também gentios haviam se convertido em grande número. Eles retornaram para Antioquia da Síria e, quando lá chegaram, encontraram esse quadro. Judeus que vieram de Jerusalém, da região da Judéia, estavam impondo esse novo costume sobre a vida dos gentios. Então, quando Paulo e Barnabé eles chegam em Antioquia da Síria e encontram esta situação, eles começam a discutir. Diz aí que houve contenda e não pequena discussão. A palavra contenda aí no original grego é stasis. Stasis é briga, insurreição. Veja aí, houve uma briga entre eles. E não pequena discussão. Susetesis é a palavra para discussão, disputa, questionamento. Então, eles começaram uma briga entre eles de palavras, eu creio dessa forma, uma briga, uma contenda de palavras, e esta briga era na base do questionamento. E Paulo, como um conhecedor das Escrituras, com certeza o argumento de Paulo, juntamente com Barnabé, foi enorme. Barnabé, melhor dizendo também, ele era um levita natural da ilha de Chipre, um conhecedor das Escrituras. Paulo era o quê? Um rabino, um homem culto, criado aos pés de Gamaliel, um fariseu da tribo de Benjamim. Então eles começaram o quê? Uma contenda, uma briga de palavras, questionando a respeito disso. E a discussão foi tão grande que ela não ficou somente ali na cidade de Antioquia da Síria,
foi necessário que eles partirem em direção a Jerusalém, pois em Jerusalém é que se encontrava o colégio apostólico. Então eles subiram para Jerusalém, reuniu o quê? O colégio apostólico, juntamente com os presbíteros, para resolver a respeito desta questão. Os gentios deveriam ou não passar pelo processo da circuncisão. Versículo 3: enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia. Fenícia está um pouco abaixo ali da Antioquia da Síria, passaram pela Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Por onde Paulo e Barnabé e esse grupo de irmãos aqui que subiram em direção a Jerusalém, por onde eles passavam, eles narravam para os irmãos a respeito da conversão dos gentios. E isso trazia grande alegria para os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, que estava estabelecida em Jerusalém, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Então, creio que aqui Paulo e Barnabé trouxe um relatório minucioso a respeito de tudo aquilo que Deus havia realizado na vida de Paulo e Barnabé durante a sua primeira viagem missionária. O sermão proferido por Paulo e Barnabé fez com que muitos gentios reconhecessem que eram pecadores e que era necessário converter-se ao Senhor Jesus. E diante disso a igreja se alegrou, tanto na região aí da Fenícia, Samaria, e quando eles chegaram em Jerusalém, isso também foi relatado à igreja que lá estava, tanto ao colégio apostólico como ao corpo de presbítero, o presbitério. E veja bem que no 5, olha o grupo que estava por trás de tudo isso, desse novo costume que estava para ser implantado no meio da igreja, no intuito de fazer com que os gentios passassem pelo processo da circuncisão. Insurgiram, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido em quem? No Senhor Jesus, dizendo: é necessário circuncidá-los e determiná-los que observem a lei de Moisés. Então, esse grupo de fariseus, insurgir aí, ficar de pé, levantar. Eles se levantaram no meio da assembleia, creio que quando o corpo de apóstolos e o presbitério se reuniram, esses irmãos aqui que vieram do farisaísmo, eles se colocaram de pé e falaram desta forma. Lembrando que a palavra fariseu vem de parushim, que é parush, que é separado. Aí fariseus, aí vem a palavra parushim, que está no plural. Esta seita, ela iniciou depois do exílio e eram observadores da lei. Só que, com o passar dos anos, eles caíram num formalismo. Eles viviam mais de aparência do que propriamente dito pela prática. Então, no período de Jesus, eram somente aparência. Aquele intuito inicial, que era viver uma vida separada, simplesmente já haviam perdido este fervor. E agora eles queriam impor esse costume sobre a vida dos gentios. Então eles levantaram e falaram dessa forma: é necessário circuncidá-los. E não somente circuncidá-los, que eles também observem toda a lei de Moisés. Interessante que esses fariseus, eles deveriam pensar muito bem que ninguém foi salvo observando a lei. Se algum judeu foi salvo observando a lei, para que serviu então
os sacrifícios de animais na antiga aliança. Os sacrifícios de animais eram justamente para o quê? Para cobrir o pecado do povo daquele período, antes da vinda do Messias. Portanto, os sacrifícios de animais, eles apontavam para uma pessoa, para a pessoa do Messias que haveria de vir. Eles deveriam saber muito bem disso, porque isso já estava escrito na lei e nos profetas. Mas eles queriam impor isso sobre a vida dos gentios. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, então houve um debate, creio que fervoroso ali o debate entre os fariseus, entre aqueles que apoiavam os fariseus, entre os demais apóstolos e presbíteros que ali estavam. Olha, havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse. Interessante que Pedro, em determinada época, ele agiu como hipócrita também, ao ponto de Paulo ter que repreendê-lo entre os irmãos. Mas no caso aqui no concílio, Pedro ele não agiu com hipocrisia. Ele foi muito claro na sua palavra. Olha, ele tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que, desde há muito, Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Aqui, Pedro tinha em mente quem? A casa de Cornélio. Quando Pedro estava na casa do Simão, o curtidor, ali em Jope, ele teve uma visão a respeito daqueles animais impuros, uma figura simbólica dos gentios, e que Pedro deveria comer aqueles animais impuros. Ele tem um questionamento com a visão, durante a visão, e o Senhor diz para Pedro: olha, não chame de impuro ou imundo aquilo que eu já purifiquei. Quem são? Os gentios. Os gentios foram purificados. Ele também diz para ele o seguinte: olha, virá um grupo de homens, 3 homens que virão te buscar e não recuse ir com eles. E Pedro, sintetizando a história, Pedro vai com esses homens até a região ali, cidade de Cesareia, e lá na Cesareia ele entra na casa de Cornélio, que era um gentil, e ele prega a palavra do Senhor, e quando ele prega, o Espírito Santo é derramado sobre a vida dos gentios ali na casa de Cornélio. Então, por isso que Pedro fala: irmãos, vocês sabem o que aconteceu comigo. Tem muito tempo que eu fui escolhido. Praticamente Pedro foi o primeiro que pregou o evangelho para os gentios. E esse gentil aqui, Pedro tinha em mente o quê? Casa de Cornélio. Então, Pedro foi aquele apóstolo escolhido do Senhor que primeiramente anunciou o evangelho do Senhor Jesus entre os gentios, muito antes de Paulo. O versículo 8, ele diz assim: ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Então, aqui em mente, Pedro tinha o quê? O fato acontecido na casa de Cornélio. Da mesma forma em que o Espírito Santo ele foi derramado no dia de Pentecoste em Jerusalém, o Espírito Santo também foi derramado sobre a casa de Cornélio. Todos eles receberam o Espírito Santo mediante a palavra de Pedro. Diz lá que, não tendo nem ainda terminado de falar, o Espírito Santo caiu sobre a casa de Cornélio, sobre Cornélio e os demais que estavam com ele. E Pedro está falando sobre isso. E, continuando aí, versículo 9, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Novamente, Pedro aqui tem a ideia daquele lençol atado pelas 4 pontas, onde no interior dele estava o quê? Animais
impuros e que o Senhor havia purificado. Aquilo ali, aquela visão que Pedro teve, apontava para os gentios. Olha, irmãos, se Deus purificou os gentios, quem somos nós para ir contra? Olha, e não estabeleceu distinção. Deus não fez distinção alguma entre nós, judeus, e eles, gentios, porque o Senhor purificou-lhes pela fé o coração. Olha aqui, olha o 10, olha que lindo o 10. Agora, pois, por que vocês estão tentando a Deus? Tentar a Deus aqui é colocar à prova. Por que vocês estão colocando Deus em prova? Pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo. Quem é esses discípulos? Gentios. Vocês agora estão querendo colocar cerviz, aí vem de cervical, colocar sobre o pescoço dos discípulos gentios um jugo. Jugo aqui fala de canga. Vocês querem colocar uma canga tão pesada no pescoço desses gentios que nem os nossos pais judeus puderam suportar, e nem nós. Ele fez uma pergunta: agora vocês, por que vocês agora estão querendo colocar uma canga tão pesada no pescoço desses discípulos gentios que nem nossos pais e nem nós suportamos? E eles, olha, ao 11, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Olha, irmãos, não é pela lei, a lei não pode salvar ninguém. O que Pedro queria dizer aqui para aquele grupo de judeus que vieram do farisaísmo e que estava querendo impor sobre os gentios este costume baseado na lei de Moisés, Pedro estava argumentando o seguinte: olha, nós, judeus, não fomos salvos observando a lei, porque a lei não pode salvar ninguém. A lei, ela serviu para apontar o meu pecado. Mas nós, aí Pedro diz, mas nós cremos que somos salvos pela graça. Graça é favor imerecido do Senhor Jesus. Graça é haris, aí está a palavra haris, aquilo que se dá de graça. Também aqueles o foram. Então, nós, judeus, fomos salvos pela graça, haris do Senhor, e também os gentios foram salvos. Olha só, a palavra de Pedro foi de grande peso naquele momento. E toda a multidão silenciou. Então, Pedro tomou a palavra, ele sempre era o porta-voz. Interessante. Por isso que o Senhor poupou a Pedro quando ele foi preso. Tiago perdeu a cabeça, provavelmente foi isso que aconteceu com ele, mas a Pedro o Senhor enviou um anjo, porque não era a hora ainda de o Senhor levar a Pedro para a eternidade. A obra que o Senhor tinha para a vida de Pedro continuaria ainda por um tempo. Depois sim, ele partiria. E é o caso aqui. Pedro, nesse exato momento, ele toma a palavra e ele faz uma exposição tão nítida que toda a multidão que ali estava reunida, o colégio apostólico, o presbitério e os demais irmãos, que eles silenciaram. E aí, olha aí, passando a ouvir a Paulo e Barnabé, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Então, quando a multidão fez silêncio diante da palavra de Pedro, Barnabé e Paulo começou a relatar: olha, irmãos, e como Deus fez maravilhas no meio dos gentios. Creio que Barnabé e Paulo começaram a contar desde a ilha de Chipre, ali na região da Antioquia, da Pisídia, lá em Derbe, Listra, Icônio e as outras regiões que eles passaram, como os gentios abraçaram a fé, como eles se renderam aos pés do Senhor Jesus. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Interessante, o Tiago, esse Tiago aqui é o meio-irmão do Senhor Jesus, filho de Maria.
esse Tiago, porque o Tiago, irmão de João, já tinha morrido através da espada de Herodes. Esse Tiago aqui era o meio-irmão do Senhor Jesus. Então ele tomou a palavra e olha, atentai nas minhas palavras. Expôs, Simão aqui é Pedro, ele expôs como Deus primeiramente visitou os gentios. Ele com certeza ele tem em mente aqui o que? A casa de Cornélio. Ou seja, Pedro ele é testemunha do que Deus realizou na casa de Cornélio, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Olha aí, e ele começa a citar. Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Interessante é que o Tiago, ele lança mão de algo que estava já registrado nas Escrituras, que o Senhor ele levantaria o tabernáculo caído de Davi. Vamos ver. Olha aí, está lá em Amós, capítulo 9, versículo 11 e 12. Naquele dia, tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom, e todos os gentios que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Interessante é que já tinha uma profecia lá em Amós, que o Senhor levantaria o tabernáculo caído de Davi, e quando ele levantasse o tabernáculo caído, ele chamaria judeus e gentios para dentro da mesma cabana. Isso se cumpriu quando Jesus ele morreu e ressuscitou. Ele se assentou no trono de Davi por toda a eternidade. E após ele ter se assentado no trono de Davi, ele atraiu para si judeus e gentios. E agora nós estamos neste período que o tabernáculo de Davi ele foi reedificado novamente através da pessoa do Senhor Jesus. Prosseguindo o texto aí. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aquele que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam na sinagoga, onde é lido todos os sábados. Então ele falou assim, olha, para os gentios, não vamos mais perturbá-los, impondo sobre eles algo que já não é válido mais para o período da graça. O que os gentios agora têm que fazer? Eles têm que se abster dos ídolos, que adoraram outros deuses, prostituição, aí fala de relações sexuais ilícitas em todas as áreas, da carne sufocada e do sangue, as demais coisas. Então, somente isso os gentios deveriam observar. Agora, toda a lei cerimonial lá da antiga aliança, os gentios não deveriam mais observar, como, por exemplo, guarda do sábado, as luas novas e as festas judaicas. Os judeus não precisavam mais observar estas festas judaicas, eram 7 festas que os judeus observavam, luas novas e outras coisas que faziam parte do cerimonial judaico, mas que eles se abstivessem destas coisas que foi relatada aí no versículo 20. E no próximo vídeo eu vou continuar a minha meditação
falando a respeito da decisão da igreja de Jerusalém. O que após a fala de Tiago, o que Tiago falou ali naquela reunião, o que a igreja decidiu então? Mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Que Deus em Cristo o abençoe e até lá.